Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O deputado André Moura, do PSC de Sergipe, vai propor que a carga tributária tenha um teto de 30%. Relator da reforma tributária na comissão especial, o parlamentar quer encontrar uma solução que acabe com a guerra fiscal entre os estados. Ele também descartou a incorporação da CPMF em seu parecer. O deputado tem a difícil missão de construir um texto que leve à aprovação da reforma mais pedida pelos diversos setores da sociedade. Mas ela também provoca muita polêmica. O Brasil em Debate, da Rádio da TV Câmara, convidou os deputados André Moura e Vicente Cândido, do PT de São Paulo, para conversar sobre as principais modificações que estão sendo discutidas. Deputado André Moura, o senhor tem uma missão que, pelo menos há 20 anos, ninguém tem conseguido levar a cabo aqui no Congresso, é uma reforma muito difícil. E a principal pergunta, a gente, nesses 20 anos, acompanhou a dificuldade de negociação, de redistribuição de carga tributária. Os estados sempre foram os maiores opositores a uma mudança. Como é que está essa negociação? Como é que está o seu parecer nesse sentido? Olha, nós fizemos durante todos esses meses de trabalho da Comissão Especial, da qual nós somos relator, o deputado Vicente Cândido é membro, nós fizemos um debate muito amplo, um debate com os governadores dos estados, um debate com o CONFAS, que é o Conselho dos Secretários de Estado da Fazenda, com a Frente Nacional de Prefeitos, com a Confederação Nacional dos Municípios, com o próprio governo, com a Receita Federal, com o Ministério da Fazenda. E esse debate, logicamente, que é difícil encontrarmos um ponto que seja um relatório, digamos que consensual, entre todos que discutem a reforma tributária. Mas a gente tem uma linha mestra que nós estamos tentando seguir, uma linha mestra que, como você bem colocou, busca, por exemplo, terminar com a guerra fiscal. Nós não podemos permitir que nós tenhamos 27 legislações que tratem da questão do ICMS no nosso país. Nós temos que acabar com essa guerra fiscal, que é muito difícil, mas é muito perversa para a economia do nosso país. A gente busca a redução de carga tributária, que é fundamental, principalmente no momento de crise como esse que nós atravessamos no nosso país. E nós estamos discutindo, dialogando, estamos conseguindo avançar em alguns pontos, em outros encontramos resistência, por exemplo, na União, no governo federal, encontramos resistência no estado de São Paulo, que queira ou não, hoje é quem tem a maior concentração da arrecadação do nosso país. Nós temos dificuldade, por exemplo, no estado de São Paulo, quando a gente trata da questão do pagamento do ICMS, na questão da origem, do destino. Obviamente que o estado de São Paulo quer manter essa questão. A gente vai chegar lá, mas eu queria saber, deputado Vicente Cândido, como é que o senhor acha? A gente está num momento de crise econômica que a arrecadação cai, Então já é um momento delicado para discutir essa redistribuição de verbas. Como é que se faz esse acordo entre União, estados e municípios para recompor essa... Primeiro quero aqui parabenizar o deputado André Moura, que tem tentado conduzir com uma certa harmonia o relatório dele. A reforma tributária é um negócio muito esquizofrênico. Todo mundo concorda, acha que tem que ter, empresário, trabalhador, governos, mas a minha reforma, eu acho que tem que ter a minha. Na hora de votar, de você detalhar aí o relatório, começa a aparecer as divergências, E no Congresso Nacional muito adverso. Nós temos aqui a maioria de empresários, o resto é bancado pelos empresários, então o poder econômico tem muita influência e com a cabeça muito, vamos dizer assim, muito mesquinha, É difícil convencer empresários que o mundo tributa assim. O mundo é generoso com o setor produtivo para torná-lo competitivo, mas tem renda e tem lucros, tem que tributar. Essa é uma premissa dos sistemas tributários do mundo desenvolvido. Mas na hora que você vai falar isso com o empresário, não é tranquilo. Aí o Congresso reflete muito isso. Então, de qualquer forma, assim, em linhas gerais, nós estamos apoiando aqui o relatório do deputado André Moura, com algumas divergências, por exemplo, essa que você disse na abertura, de que vai limitar a carga em 30%, a emenda do sonhador Alfredo Keffer, que eu acho temerário, eu acho isso ilógico, porque se nós estamos dizendo que a carga é injusta e que você quer consertar ali ou aqui, se você colocar teto, você vai perder margem de manobra. Não sei se o deputado André já se convenceu disso, mas ele estava com resistência de colocar isso no texto aí inicialmente.
E o outro problema que você disse é verdade. Eu acho que discutir reforma tributária onde alguém tem que perder e alguém vai ganhar, num momento de crise é muito difícil. Um momento de bonança, de crescimento econômico, de crescimento de receita, ficaria mais fácil, né? Aquela máxima que a gente, popular, né? Na casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão, vai ser um cenário mais difícil. Por outro lado, ela torna-se mais urgente, porque para retomar crescimento econômico, redistribuição dos recursos, a reforma tributária é essencial. Se a gente olhar por esse lado, acho que é um debate que dá para convencer uma boa parte da sociedade. Mas os entes federados vão tentar resistir por causa desse momento econômico que não é fácil. Deputado André Moura, pegando essa questão dos 30%, hoje a carga tributária está em 40%? 35% a 37%. Entre 35% e 37%. Como é que o senhor acha que dá para chegar a isso? Quer dizer, onde se diminuem os impostos? Onde é possível diminuir? Porque a gente ouve quem está no governo sempre falar que é preciso criar novos impostos, né? Ao mesmo tempo que precisa diminuir a carga tributária, é preciso criar novos impostos. Como é que o senhor vê essa fórmula? Qual o segredo para chegar lá? Pois é, uma fórmula que não é fácil de você encontrar. Como bem disse o deputado Vicente Cândido, você discutir reforma tributária já é um tema complexo, um tema difícil, ainda mais no momento de crise que nós atravessamos hoje. Nós temos aí alguns caminhos a seguir para que a gente possa reduzir carga tributária, reduzir impostos, não é? E aumentar a arrecadação. Mas quando a gente trata desse assunto, a gente ou vai aumentar, que não é o que nós queremos, a carga para o contribuinte, que isso está descartado, nem eu, nem o deputado Vicente, nenhum membro dessa comissão que discute a reforma tributária pensa dessa maneira, ou nós vamos, obviamente, que abrir o cofre do estado que hoje tem a maior concentração, que é São Paulo, que também não é nossa intenção, ou de forma muito responsável abrir o cofre da União, que é onde verdadeiramente nós temos que tirar um pouco para poder distribuir de forma mais harmônica entre os demais entes. Então é uma questão muito difícil, muito complicada, e essa questão do teto é exatamente para que nós tenhamos um limitador. Nós sabemos que a gente pode correr um risco de, como disse aqui, bem colocou o deputado Vicente, e é uma sugestão, uma emenda do deputado Alfredo Kaifer, de que quando a gente bota um teto, limita um teto de 30%, a gente está dando margem para que para que possa chegar até esse teto de 30%. Mas hoje é muito preocupante esse percentual que gira em torno de 35% a 37%, em um país que não consegue oferecer o serviço público essenciais e de excelência, como deveria ser. Então é uma questão que é difícil, que é complicada. Nós estamos discutindo, debatendo. Esse relatório nosso, a gente tem tido a preocupação de fazer reuniões internas com os membros da comissão para ouvir sugestões. Cada um tem a sua reforma tributária na sua cabeça, que entende que é mais perfeita, que é ideal, mas nenhuma, pode ter certeza, ela converge com nenhum outro parlamentar. Sempre Isso tem função do diferença. relator, né? O relator vai ter a Deputado, proeza de juntar todo mundo num relatório só. Deputado fácil, Vicente, né? falando em questões que não são setoriais, mas que são... O PT sempre discutiu o imposto sobre grandes fortunas, né? Uma discussão que está sempre presente, e da taxação de lucros. Sim. Né? Como é que isso Sobre acha lucros, que isso dividendos, tá possível? o deputado André Moura acata no relatório dele, que eu acho que até é um exagero, né, mas é melhor pecar pelo exagero do que pela omissão. Ele constitucionaliza a tributação de dividendos. Isso. Né? Então isso já é um ganho. E olha você, nós temos 2 trilhões e 200 bilhões de reais tributável em massa salarial e de lucros. Desses 2 trilhões, 280 bilhões de reais são lucros, né, distribuídos em dividendos. Nós temos 27 mil pessoas que abocanham 17 bilhões de reais desses 280 bilhões de reais. Mais uns 100 bilhões de lucro que é remetido para o exterior. Então nós temos 350 bilhões de reais que, por falha nossa, por falha do Congresso Nacional e da sociedade e dos sucessivos governos, não são tributados, né? O deputado André Moura trata parcialmente com dividendos, depois resta aí depois a tributação de remessa de lucro para o exterior. Se a gente fizer isso, nós estamos jogando no caixa do governo por volta de 40 a 50 bilhões de reais. Tá certo? Seria praticamente uma CPMF. Isso. Né? Agora, isso você vai caminhar para uma nova tributação. Então,
Por isso que eu estou curioso para saber como é que o Michel faria para consertar o caixa do governo. Eu sou contra a CPMF, sou contra novos tributos. O que nós temos que trabalhar, acho que é a justiça tributária. Porque numa tributação dessa é possível você ser generoso com salários. O Brasil tributa muito salários baixos. Né? Nós estamos desenvolvendo a proposta a partir da emenda do deputado André Moura, né, de uma nova tabela do imposto de renda, incluindo a tributação de dividendos, remessa de lucro para o exterior, um forte combate à pejotização, né, que isso tem muita evasão de divisa por aí. Isso quer dizer trabalhadores que criam pessoas jurídicas para pagar menos impostos. Que você precariza a situação do trabalho, ou seja, uma proposta dessa pode trazer, você pode redistribuir de 15 a 20 bilhões de reais nos salários de até 20 mil reais, por exemplo, ou seja, você fortalece a classe média e você tributa aquele patrimônio que não é tributável hoje, né? Então, assim, nós estamos com guarida aqui na proposta do deputado André Moura. E depois você tem os dois outros grandes tributos que aí precisa mexer, que o deputado mexe, vai ter polêmica, que é o ICMS. A maior massa tributária do Brasil é o ICMS, por volta de 500 bilhões de reais. Né, que, se simplificar, já é um grande negócio, né, porque a legislação do CPMF deve ter meia dúzia de técnicos no Brasil e advogados tributaristas que conhecem. Porque ela é tão complexa entre crédito e débito, transferência interestadual, nacional, internacional, que é né, a gente brinca que o único animal que gosta desse negócio é advogado tributarista, certo? Porque é muito confuso. Se simplificar, já é um grande feito. Simplificando, nós vamos poder ter alíquotas mais modestas, né, para você diminuir a tributação em cima do consumo, que é outra esquizofrenia do sistema tributário brasileiro. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e eu vou voltar perguntando para o deputado André Moura como é que é essa proposta aí para superar a questão da guerra fiscal, da complexidade do ICMS. Até daqui a pouco. O Brasil em Debate está de volta hoje discutindo os principais pontos da reforma tributária com os deputados André Moura, do PSC de Sergipe, e Vicente Cândido, do PT de São Paulo. Deputado André Moura, como é a mágica de acabar com a guerra fiscal, né, dessa disputa dos estados por oportunidades de desenvolvimento econômico? Olha, bem que eu gostaria de saber a mágica, o segredo, né? Porque não é fácil. Mas a gente tem discutido muito com os estados, principalmente com o estado de São Paulo. Tivemos a oportunidade, inclusive, já de ter reunião com o governador Geraldo Alckmin, da qual o deputado Vicente Cândido participou e discutimos principalmente essa questão da guerra fiscal. Mas é uma mágica que não é fácil. Mesmo porque você tem a questão do CONFAZ também, não é, que tem posicionamentos divergentes e que dificulta a gente buscar uma solução para o fim dessa guerra fiscal. Por exemplo, eu diria que um dos pontos mais difíceis é exatamente essa questão da origem do destino, que a gente ouve ao longo de anos aí, sempre essa discussão em relação ao Estado que produz e ao Estado que consome. Que é, né, o ICMS. Que é a questão do ICMS. Então, você tem hoje, por exemplo, que agora você começa a ter uma descentralização da indústria no nosso país, mas que ainda tem, de certa maneira, um grande número das indústrias ainda no estado de São Paulo. E aí fica, principalmente os estados menores do norte e nordeste do país, sempre com aquela marra antiga de que você consome no estado, mas o imposto daquilo que você consome, daquilo que você compra, né, não circula daquela mercadoria no estado que é o estado consumidor, e sim no estado que produz. Então nós estamos trazendo uma proposta que é um número, que foi o número assim, mais próximo daquilo que foi discutido e debatido, que seria um percentual de 4% que ficaria para o estado produtor, para o estado que produz, né, para o estado onde está ali a indústria, o que está produzindo, e o restante ficaria para o estado de origem, ou para o estado do destino, para o estado que está consumindo uma determinada mercadoria, por exemplo. Então, mas isso você cria uma situação com o estado de São Paulo, que entende que não pode essa nossa proposta prosperar, o estado do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, e por outro lado você tem os estados menores do Norte e Nordeste que defendem essa proposta. Então é aquilo que a gente disse, é difícil você encontrar. E o bolo da Câmara de Compensação, você tira de onde na tua proposta?
Sim, tem a questão também do bolo, que é uma... Esse é o grande ponto de é um outro ponto de polêmica muito grande que você não consegue encontrar um consenso. Então, a guerra fiscal, sem sombra de dúvidas, talvez seja, dessa nossa proposta de reforma tributária, que é uma proposta ampla, talvez seja o ponto mais complicado. Mas existe essa proposta da mudança do imposto do ICMS? Existe a proposta da mudança do imposto. Aliás, não é novidade. Assim, o próprio ministro Levi chegou a encaminhar aqui para o Senado também unificação de alíquotas e pegava, inclusive, dinheiro da repatriação que nós aprovamos aqui para montar esse fundo de compensação. O que seria esse fundo de compensação, deputado? Só para explicar para a gente... Porque você tem dúvidas ainda de quem vai perder e quem vai ganhar. Então, você cria um colchão, né, de amortização e de perdas. Só que esse colchão, na proposta do deputado André Moura, você tira da União 8 bilhões, não é isso? Tira 8 bilhões da União. 8 bilhões. O problema é tirar 8 bilhões da União neste momento. O presidente Lula, na PEC 233, lá atrás, em 2009, 2010, ele também tinha avançado nessa proposta, aliás, muito do que o deputado André traz para a proposta atual. Inclusive, se você me permite, essa nossa proposta desse fundo de compensação, desse colchão, como disse o deputado Vicente, é muito exatamente daquilo que foi proposto pelo presidente Lula lá atrás. Exato. Não é? Porque você tem essa Câmara de Compensação exatamente para você compensar essas percas que um Estado ou outro, porventura, venha a ter só não nessa saiu nova proposta. A PEC 233 do presidente Lula na reta final porque o então candidato José Serra veio aqui, colocou o pé na porta, não quis deixar votar porque o presidente Lula ia ganhar muito com isso, então ele teve um problema político, né, naquele momento. Mas esse colchão e essa perda, eu sou de São Paulo, deputado André Moura, eu tenho dúvida. Isso, deputado. Eu tenho dúvida realmente, tem muito chutômetro nisso. Se São Paulo perde, né, com a aplicação, por exemplo, pura e simples do origem e destino. Porque São Paulo também é um grande mercado consumidor, porque à medida que está descentralizando as indústrias vão para Manaus, mas tem que vender para São Paulo, vão lá para Sergipe, tem que vender para São Paulo, né? O que precisa é dados. A gente precisa, a Receita Federal, as receitas estaduais, ou até o próprio Congresso Nacional, os Estados Unidos faz muito isso, né? Gasta dinheiro com pesquisa e levantamento de dados, da gente pesquisar melhor isso, porque hoje há uma neura nos estados, principalmente São Paulo, se aplicar a origem e destino, São Paulo perde. Eu não tenho certeza disso. E esses dados mas na incerteza o governador prefere ficar na retranca, né? Ele prefere não mudar. Esses dados que a gente recebe, o deputado Vicente colocou bem, são dados que a gente recebe do Confaz, por exemplo, da própria Receita, mas não são dados que a gente tem a certeza que são dados precisos. Não é levantamento de campo. Por exemplo, eu estou há 6 meses, né, cobrando o secretário Rachid dados sobre a pejotização. Não sei se alguém aqui é vítima de pejotização. Né? Aqui são todos funcionários da Câmara, não deve ser. Não. Né? A Receita não tem esse banco de dados. Dizia para mim que tinha, da ocasião aqui da votação do PL 4330, que era sobre terceira geração, mas não tem. Fez um comentário para mim. Então a Receita não sabe qual é o rombo exatamente, qual é o dano para o trabalhador, qual é a evasão de divisas do cofre da Receita. Eu estou até sugerindo, deputado, a gente fazer aqui uma emenda de comissão para o próximo período, né, ou até o próprio Congresso Nacional contratar, fazer convênio. A Câmara pode fazer com a IPEA, né, com a FIP, para fazer esse levantamento de campo, para tirar esses enigmas da nossa frente, né, origem e destino. Realmente quem perde, quem ganha, se você aplicar pura e simplesmente. Não a tua proposta, que ela é intermediária, que ela é razoável, acho que, para avançar. Tá certo? Porque é um absurdo. Né? Tem estado que consome muito e não recebe nada, e tem estado que produz muito e talvez não recebe tanto que deveria receber se fosse pelo destino. São Paulo é sempre um grande consumidor de produtos, né, de primeira categoria, produtos caros, porque tem PIB alto. E essa questão da pejotização, é um absurdo a Receita Federal do Brasil ainda não ter dados acumulados sobre isso. Né? É que isso essa coisa de transformar o trabalhador contratado em pessoa jurídica para pagar menos imposto é uma coisa meio por baixo dos panos, né, deputado? Eu acho que não. É uma liberalização. Deve ser difícil de. É uma liberalização, você tem aí uma certa legalidade nisso, mas tem exageros. Né? Então as pessoas. Né, os altos salários executivos hoje em empresas que não são listadas em bolsa são todos PJs, tá certo? Então você acaba driblando. O quanto perde o INSS com isso? O quanto perde a questão do trabalhador, porque a partir daí ele tem que administrar as férias dele, o acidente de trabalho, a aposentadoria. Ou seja,
Você está criando um monte de empresas falsas, que ela não tem base para sobreviver, não tem funcionário, não tem despesa, apenas para baratear o custo da empresa. Se a gente tivesse os dados concretos, a gente poderia fazer uma reforma tributária nessa área, por exemplo, e você baixar a alíquota. E nós estamos né? tratando dois Mas nós não assuntos temos. que nós não temos dados concretos. Periodização é um assunto e a questão da origem do destino. E, além desse, nós temos vários outros que a gente trabalha no escuro. Agora, deputado, existe uma outra questão bastante criticada na política tributária atual, que é o fato da União criar diversas contribuições que ela não é obrigada a partilhar com estados e municípios, ao contrário dos impostos. O senhor, na sua proposta, o senhor mexe nessa área também? A gente mexe mesmo porque, como você bem colocou, a gente vê as contribuições, que é um mecanismo que os governos, e aí não é nenhuma crítica ao governo do PT, mas são sucessivos governos, têm adotado, e que os estados e municípios, eles não são beneficiados. Quando a gente fala de reforma tributária, nós temos outra matéria que nós estamos discutindo, da qual também nós somos o relator, que é a questão do Pacto Federativo, que a gente trata muito dessa questão. O governo, por exemplo, na questão não só na questão das contribuições, mas o governo tem feito muita festa com chapéu alheio. Na questão, por exemplo, quando o governo dá incentivos através do IPI, que é das principais contribuições para o Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios, e o governo faz essa festa com chapéu alheio naquilo que não é competência dele, ou seja, na parte que cabe aos estados e aos municípios. E na ordem inversa, na questão das contribuições. Quer dizer, porque diminuir a cobrança do IPI diminui o que vai para os fundos dos estados e municípios. Quando o governo deu lá atrás o incentivo para a linha branca, o incentivo para os automóveis, deu no IPI, na parte que cabe a ele e que cabe aos estados e aos municípios. E nós sabemos que o IPI e o Imposto de Renda são as duas principais fontes que compõem o FPM e o FPE. Então, a gente está vedando isso na nossa proposta, como também a questão das contribuições, porque, como você bem colocou, os entes federados, estados e municípios não têm participação nenhuma. O governo cria contribuição, o governo arrecada, fica concentrado na União e não chega na ponta. A quem tem que verdadeiramente hoje, na sua grande maioria, a responsabilidade de prestar o serviço de qualidade, que são os estados e principalmente os municípios brasileiros que atravessam um momento muito difícil nessa crise econômica do nosso país. Eu queria fazer um comentário sobre a questão das contribuições. Isso aí foi uma arte muito esperta do Everardo Maciel, ancorado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, que nosso bolo tributário líquido é de 21%. O resto é tudo contribuição. Então foi uma maneira esperta que o Everardo achou para fortalecer o caixa da União e não precisar repartir. Concordo com o deputado André Moura, acho que tem que colocar limites, ou se tiver algum incentivo em algum momento, olha, eu preciso incentivar esse setor, eu preciso incentivar essa região, que você repõe para os estados e municípios as eventuais perdas. Acho que você está trabalhando nesse nível. O presidente Lula fez muito isso, e até a presidente Dilma, nos primeiros 2 anos de mandato dela também, ela acabou repassando, depois dos cofres da União, para os municípios. Mas é ruim, porque você trabalha com a insegurança jurídica. Hoje você está contando com a receita de tanto, no meio do caminho o governo vai lá e faz a bondade e você desconcerta todas as finanças do município e do estado. E que é um número, deputado Vicente, que também você não tem certeza se o governo está repondo aos estados e municípios o real, o valor real, o número real. Nós não temos esse dado, é mais um dado que a gente trabalha no escuro. Nós não temos. E aí também não é nenhuma defesa do governo Fernando Henrique Cardoso, mas também o governo atual, ele continuou com a política que foi implementada pelo Everardo Maciel na gestão do Fernando Henrique Cardoso em relação às contribuições, que eu espero que no novo governo aí, provavelmente do presidente Michel Temer, a gente possa verdadeiramente respeitar o que cabe aos estados e municípios. Muito obrigada, deputado, muito obrigada. O Brasil em Debate termina agora, mas você pode rever este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate e também pelo YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.